Olá, amigos e amigas, eu sou Hélida Mara Carneiro, dando continuidade à série A Vida no Mundo Espiritual com o livro Nosso Lar, na sexta parte. Quem não assistiu às anteriores, se inscreva no canal do YouTube Hélida Mara Carneiro e assista às partes com imagens emocionantes que vão te surpreender. Este projeto é uma parceria com o Projeto Imagem de Américo Sucena e não se esqueça no final de deixar o seu gostei ou não gostei. Quem foi a mulher que André Luiz prejudicou aqui na Terra e que reencontrou no plano espiritual? André Luiz não sabia explicar, mas ele tinha uma forte atração para conhecer o departamento feminino das câmaras de retificação, onde ele estava trabalhando, né? Estava ajudando o supervisor Tobias. E a enfermeira Narcisa o alertou: André, fique atento com as circunstâncias aparentemente casuais. Quando o Criador nos convoca a um determinado local, é porque temos alguma tarefa a fazer ali. No mesmo dia, ele visitou o departamento, né, a ala feminina, e onde ele viu filas de leitos de várias mulheres que mais se assemelhavam a frangalos humanos. E quando ele se deparou com uma em especial, quem era? Quem seria essa mulher que a velhice prematura deixara os olhos embaçados e tão tristes? André se aproximou dela e lhe perguntou: qual o seu nome? E ela disse: Elisa. E aquele nome o fez tremer. Mas ele continuou: e qual é a sua história? Nos tempos da mocidade eu era pobre e consegui um emprego em uma casa de um abastado comerciante, onde a vida me impôs uma imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu. E depois da intimidade estabelecida, começou uma vida de prazer, luxo e conforto material. Tempos depois veio a sífilis, veio o hospital, o abandono de todos e as tremendas desilusões que terminaram na cegueira dela e depois com a morte do corpo físico. E ela relata que rogou muito a Maria de Nazaré pedindo proteção e ajuda e enviou os mensageiros do bem que a levaram para aquele abençoado hospital. Comovidíssimo até as lágrimas, André Luiz perguntou como era o nome daquele homem que a fez tão infeliz. E ela pronunciou o nome do André Luiz e dos seus pais. E André lhe perguntou: você o odeia? E ela disse: antes de eu vir para cá, sim, eu odiava. Mas aprendi que para odiá-lo, teria que odiar a mim mesma. E no meu caso, a culpa deveria ser repartida. André tomou as mãos dela e lhe disse, comovido: minha amiga, eu também me chamo André. E estou aqui para ajudá-la. A partir de hoje, você será a minha irmã do coração. Existe música em nosso lar? Certa feita, Lísias convidou André Luiz para uma visita no campo da música na colônia Nosso Lar, na colônia espiritual, e intercedeu junto a Tobias, que era o chefe lá da Câmara de Retificação, onde ele estava trabalhando, onde André estava naquele momento, né, executando as atividades e precisava ser liberado. E no caminho, Lísias informou que ia o apresentar à sua noiva. André assusta. Noiva? Sim, disse Lísias. O noivado no mundo espiritual é muito mais belo do que aqui na terra. Não possui os véus da ilusão como aqui. E Lacínia e ele já fracassaram muitas vezes em muitas das reencarnações, quase todas devido a imprevidências do enfermeiro Lísias. E eles voltariam na Terra daqui a 30 anos. E em breve eles já estariam morando juntos na própria casa deles, lá na colônia espiritual Nosso Lar. Já na periferia do campo da música, fontes luminosas e um pequeno corpo orquestral executavam uma música ligeira. Elísias explicou a André. Nas extremidades do campo, a música atende ao gosto pessoal do grupo.
e que ainda não entendem da arte sublime. Mas no centro do campo da música, ela era universal e divina. Com efeito, depois de atravessarem alamedas e chegarem ao centro do campo da música, onde pares afetuosos, grupos de senhoras e cavalheiros conversavam sobre o amor, sobre a cultura intelectual, sobre ciência, filosofia, e eles conversavam sem nenhum atrito, não havia discussão em nosso lar. Mas adiante da música sublime, Lises esclareceu que grandes compositores aqui da terra são levados lá para a colônia Nosso Lar, em esferas também outras, não só em Nosso Lar, onde eles recebem expressões melódicas e transmitem-nas como o gênio que possui, ou seja, eles são inspirados e aprendem diversas músicas nas colônias espirituais para serem trazidas aqui para a Terra. Mas logo chegou a hora de voltar. Após a morte, os espíritos também fazem o culto no lar, na colônia Nosso Lar? Então, vamos descobrir. Chegou a época da reencarnação da Dona Laura. Dona Laura era a mãe do enfermeiro Lísias, que cuidava de André Luiz no hospital. E certa noite, numerosos amigos foram até a sua casa para cumprimentá-la e desejá-la um bom retorno à carne. Foi uma reunião muito agradável, onde André Luiz aprendeu muito. E ao final da reunião André Luiz também foi convidado para participar de uma outra reunião, uma reunião mais íntima que aconteceria no dia seguinte, o culto no lar. E como será que é esse culto no lar lá na colônia espiritual? No dia seguinte, André participava de uma reunião inédita, o culto no lar, que ele não havia realizado ainda, então ele não conhecia, enquanto ele estava encarnado. Na sala espaçosa da casa da senhora Laura, reunia-se uma pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. E num extrato bem grande, assim, à frente de algumas poltronas, tinha um grande globo cristalino, mais ou menos de uns 2 metros de altura. E na parte inferior desse globo haviam fios que mais se assemelhavam a um pequeno aparelho, como se fosse semelhante a um alto-falante. A câmara era construída de um material isolante para que as energias mentais de quem estivesse assistindo não pudessem atravessá-la e atrapalhar o processo que ia ocorrer. O dispositivo ia servir para quê? Para que o senhor Ricardo, que era o marido da senhora Laura, que ia reencarnar, ele já estava reencarnado, isso mesmo. Quando está reencarnado, o espírito pode participar do culto no lar, na colônia espiritual? Sim. E Ricardo estava na fase infantil, era uma criança, mas o seu espírito era já era experiente, de um espírito mais velho. Então, portanto, ele ia comparecer na forma adulta e não como uma criança. E perfeitamente lúcido. Eram passados 40 minutos da meia-noite, quando Lísias recebeu um telefonema do funcionário do Ministério da Comunicação avisando da chegada de Ricardo. Clarencio faz a prece e logo após um número musical com piano, harpa, cítara, que era um instrumento musical de cordas, estavam sendo tocados respectivamente pelos filhos de Ricardo e da dona Laura, que é Ulisses, a Judite e a Yolanda. Ao final do qual o referido globo encheu-se de substância leitosa, uma cor meio acinzentada, e em seguida surgiu a figura simpática de Ricardo. Depois de dirigir-se particularmente à sua esposa, a senhora Laura, disse aos seus filhos que os esperavam em breve
E ao despedir-se, fez um pedido aos filhos, que rogassem por ele, rogassem ao Senhor, pedindo por ele, para que ele não se dispusesse das facilidades aqui na terra, e para que a luz da gratidão e do entendimento permanecessem no seu espírito. Olha que lindo culto no lar, na colônia Nosso Lar, né, na esfera espiritual. Alguns dos ensinamentos que foram importantes para nós nessa sexta parte. Primeiro, a lei de causa e efeito não é uma punição divina, mas é um mecanismo de educação do espírito. Ele nos permite colher as consequências das nossas escolhas para que possamos aprender e também evoluir. Muitas vezes, Deus nos conduz a encontros que podem parecer casuais, mas que fazem parte de um planejamento espiritual para repararmos erros do nosso passado e exercitar o amor, como nos foi mostrado na história de André Luiz. Então, André Luiz não reencontrou Elisa por acaso, e nem para reviver a culpa, mas para transformar uma dívida do passado em fraternidade e serviço. O perdão não vai modificar o passado, mas transforma completamente o futuro e pode auxiliar na evolução do espírito. A vida espiritual não representa somente o fim da evolução, muito pelo contrário. Ela continua, a gente continua evoluindo no mundo espiritual, ela continua sendo um período de aprendizado, trabalho, cultura, preparação para novas experiências, onde a música, a arte, a filosofia, a ciência são instrumentos da nossa evolução espiritual e principalmente para nos aproximar das leis divinas. Grandes inspirações artísticas são recebidas na Terra, mesmo que não lembramos disso, e podem ter origem sempre nas esferas espirituais, onde são transmitidas para nos preparar para trazê-las aqui na Terra. Além disso, a reencarnação não representa um castigo, mas ela é uma nova oportunidade que é conhecida por Deus, né, concedida por Deus para que nós possamos continuar a nossa evolução espiritual. E antes de renascer, muitos espíritos participam conscientemente do planejamento da sua nova existência, assumindo compromissos com familiares e consigo mesmos. Vocês conseguiram aprender juntamente, né, comigo aqui na lição do Nosso Lar, que Lísias e as duas filhas vão retornar no mesmo vínculo familiar. E a esposa com o mesmo marido. Os laços familiares ultrapassam a morte do corpo físico e continuam vivos entre os espíritos. O pedido de Ricardo para não receber facilidades demonstra que as dificuldades podem ser importantes instrumentos do crescimento espiritual, mas quando estamos aqui, não conseguimos entender isso, né? Nem sempre aquilo que consideramos sofrimento é um mal. Muitas vezes são provas que representam oportunidades de desenvolver a nossa humildade, nossa gratidão, nossa paciência e também nossa fé. Deus não nos oferece apenas conforto, oferece principalmente oportunidades para evoluirmos. As provas da vida não são sinais de abandono divino, mas de instrumentos de aperfeiçoamento do espírito. Me ajudem a divulgar essa mensagem e esses ensinamentos, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal Elida Mara Carneiro e não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei.